Bom dia, Canadá! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar com você os 5 cuidados para você não ter o seu visto de residência permanente negado. Se liga aí no vídeo! Número 5. Histórico de viagem. Então, pessoal, se você vai viajar, você viajou, saiu para fora do país, lembre de manter tudo anotado, a data de saída e a data de entrada no país. Se pediu para comprovar, você tem que tirar a cópia, eu sugiro para você tirar a cópia das folhas do passaporte. Passaporte novo, passaporte antigo. Isso é muito importante, registrar, porque nós já vimos pessoas aqui no Canadá, amigos nossos, tendo o visto de residente permanente negado porque não registrou precisamente a entrada e saída do país. Sim, quando você for aplicar para residência permanente, você precisa então listar todas as suas entradas e saídas do Canadá durante o período que você morou aqui. Ou se você ainda está no Brasil, você precisa registrar toda a viagem internacional que você fez enquanto residente no Brasil. Número 4 é o prazo de validade da sua prova de proficiência na língua inglesa. Então, quando você for enviar a documentação para ser analisada durante o processo de residência permanente, você tem que considerar qual que é o prazo de vencimento da sua prova de inglês. Por exemplo, o governo canadense considera que a prova tem validade de 2 anos. Então, se você fez a prova 1 ano atrás ou 1 ano e meio atrás, quando você for enviar a documentação, é bem provável que você tenha que fazer uma prova nova, porque você enviou toda a documentação, enviou o comprovante da língua inglesa, e aí o governo começa a processar e começa a analisar os documentos, e durante esse período de análise pode ser que esses 2 anos ele expire a validade da sua prova. E aí o governo vai te mandar um e-mail, vai falar assim, olha, manda de novo essa prova. Entendeu? Manda de novo essa prova? Não. O que aconteceu com o amigo foi, começa o processo do zero, seu pedido de visto foi negado. A nossa amiga, aconteceu com a Ju. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Mas... Então a Ju pensou, faltam 6 meses pro meu teste vencer. Eu vou enviar porque vai dar tempo. Até eles analisarem, vai dar tempo. Então eles não tiveram bom senso. Quando ela enviou pra gente, ainda estava válido. Então, o que eles fizeram? Caiu nas mãos deles, tinha vencido, eles falaram, você vai ter que começar o processo tudo de novo. O visto foi negado. Então, você pode ter que começar do zero, igual a Erika está explicando. Ou, em alguns casos também, eles podem te pedir e podem falar assim, a gente parou o seu processo de análise, está aqui congelado o tempo, manda outra prova de inglês, outro resultado que a gente vai esperar por você, tá? Então, esse é um aspecto importante de considerar, qual que é o prazo de validade da sua prova de inglês. Número 3. Documentos ou informações incompletas. Então, o governo te dá a lista de documentos a ser seguidos, a ser enviados. Então, você deve seguir à risca aqueles documentos e enviar todos os documentos que eles estão pedindo. No nosso caso, o que aconteceu foi, eles pedem a comprovação de onde você trabalhou, pedem uma carta do lugar onde você trabalhou. Então, eu já tinha trabalhado num local por 2 anos e eu entrei em contato com a diretora daquele lugar e ela não teve a boa vontade de fazer uma carta para mim. Eu entrei várias vezes em contato e aí foi passando aquele período, né, porque eles te dão um prazo para enviar todos os documentos e foi chegando próximo ao dia de enviar os documentos e eu não tinha conseguido aquela carta. Quando eu vi que ela não ia enviar, eu resolvi fazer um PDF, fazer uma carta, né, e anexar ali. Então nessa carta eu coloquei, eu trabalhei nesse local de tanto a tanto, essa é a pessoa que foi minha chefe, o nome dela é esse, o endereço é esse, o telefone dela é esse, o e-mail dela é esse. Eu entrei em contato várias vezes e não consegui a carta, né?
Então e a gente não teve problema nenhum e deu certo. Então o que eu recomendo é não deixe aquele documento, não pense que eles não vão importar. Eu não enviei esse documento, tá faltando só um. Basicamente o que aconteceu foi que eles pedem para você primeiro fazer uma lista, você tem que preencher uma seção com uma lista de onde você trabalhou, a função exercida e o período de tal a tal. Se você colocou que você exerceu uma função X no local Y em um determinado tempo, você tem um lugar que você tem que anexar um comprovante daquilo. Então foi isso que aconteceu com a Érica. Ela não conseguiu o contato no local anterior e, para não deixar em branco o lugar que tinha que anexar um documento, ela anexou um PDF com todos os detalhes explicando a situação. Então eu não sei se eles entraram em contato com essa diretora desse lugar. Talvez eles podem ter entrado em contato, eu não fiquei sabendo, mas nós não tivemos problema nenhum. Então deu certo para nós. Eu recomendo isso para você, caso você tenha trabalhado em vários lugares e não tenha conseguido comprovar que trabalhou naquele lugar. Número 2, exames de saúde. Então, o governo canadense coloca no site uma lista de médicos que são reconhecidos pelo processo de imigração e você vai ter que ir lá para fazer os seguintes exames que a Érica vai falar para você. Isso. Você tem que fazer exame de sangue, exame de urina, toxicológico e você tem que ver o médico, né? Fazer uma consulta com esse médico reconhecido pelo governo. Eles também, para nós, pediram um raio-x. Sim. Então, basicamente, o que o governo quer perceber, quer entender, é se você é uma pessoa que tem os atributos de saúde mínimo para poder imigrar e para poder ser bem-sucedido no Canadá. Existem pessoas que vão ter doenças mais graves. Então, por exemplo, se você tem um câncer e quer imigrar para o Canadá, é bem provável que seja um problema, porque o governo vai interpretar ou vai pensar que você pode querer mudar para o Canadá só para poder obter tratamento grátis no governo canadense, nos hospitais públicos aqui. Então, é basicamente isso. Você tem que listar tudo, fazer todos os exames certinhos e coloca se você tem doenças normais, doenças tipo diabetes ou artrite, coisas que hoje em dia são tratáveis, você coloca tudo e não vai ter problema nenhum. Basicamente... Não, a gente não sabe. O governo vai analisar. Diabetes, por exemplo, pode ser que eles considerem que vai gerar muita despesa para o governo. Eu acho que não. Diabetes hoje em dia é uma coisa que é super barato, super fácil de tratar. Não tem como a gente falar com certeza. Eu tô falando com a experiência de que a gente não teve diabetes. Uma amiga, por exemplo, ela veio para o Canadá com problema de válvula no coração. É verdade. Entendeu? Então, ela achou que talvez pudesse ser negado. Inclusive, ela até fez mais uma cirurgia recentemente, nos últimos 2 meses. Mas não teve problema nenhum. Ela foi honesta, ela mostrou todo o histórico de saúde. E desde que ela veio para cá, ela teve que fazer 2 cirurgias para trocar a válvula. E nunca teve problema. Então, comparado com diabetes, isso é muito mais grave. Então, é por isso que eu estou fazendo uma associação e estou interpretando de que a maioria dos problemas vão ser mínimos. Número 1, falta de recursos financeiros. Então, você sempre tem que comprovar com extrato bancário. Se você mora aqui no Canadá, você tem que mostrar seus extratos bancários daqui. Se você tem conta no Brasil, é bom mostrar os extratos bancários de lá também. Basicamente, nesse tópico que a Érica está falando, de recursos financeiros, é o seguinte: você tem que olhar a lista do que é pedido, né? E como a Érica já falou antes, tudo que está sendo pedido você deve enviar. E o que o governo quer que você comprove? Qual que é o objetivo desse item? É que você mostre que você tem os recursos financeiros mínimos para poder vir para o Canadá. E, por exemplo, se você perdeu o emprego que você veio trabalhar, você tem condições ainda de fazer alguma coisa, ou até mesmo de pegar um avião e voltar para o Brasil sem deixar dívida aqui. E se você tem um histórico financeiro equilibrado, se você é uma pessoa que não está devendo cartão de crédito, que não está devendo tudo, porque isso aí pode ser um indício ou um problema que o governo vai considerar que você não é apto a morar aqui, né? Se você tem imóvel no Brasil,
É bom enviar o comprovante que você tem imóvel também. Parece que uma dos quesitos que a pessoa que está no Brasil que quer conseguir o PR tem que anexar é o imposto de renda, né? E no Brasil, diferentemente daqui, o imposto de renda brasileiro já inclui todos os bens que a pessoa possui. Então, automaticamente, já enviando o imposto de renda, você já vai estar listando os bens que você tem. E uma coisa que eu acho importante é conseguir um tradutor juramentado e fazer uma tradução decente de tudo aquilo que você tem. A tradução dessas documentações, eu acho que é muito importante ela ser muito verídica e ser muito profissional. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de um pouco da nossa experiência aqui no Canadá, aplicando para esse visto de residente permanente. Sim. Nós aplicamos, nós dois, sem a ajuda de ninguém. Mas um consultor pode também te dar dicas, né, do que para você não errar na hora de fazer de requerer o seu visto. Às vezes você vai ter algum um histórico, alguma coisa que você vai ter uma dúvida sobre o seu passado, se isso vai ser um impedimento para você conseguir residência permanente. Então é aí que você deve procurar um consultor, uma pessoa com experiência para poder te guiar, entendeu? Então nós, agora que eu falo, a gente fez tudo olhando o site por conta própria, que a gente não tinha nada que era assim uma coisa anormal no nosso histórico. Então a gente assumiu e deu certo que ia funcionar, que ia dar tudo certo pra gente. Então foi para isso que a gente fez esse vídeo para você, para compartilhar um pouco da nossa história e falar desses 5 pontos que são muito importantes para você aplicar para o PR. E os tópicos que a gente listou aqui foi mais ou menos baseado em experiência, dúvidas de amigos mesmo, né? Gente que a gente viu tendo visto negado, situação real mesmo, e a gente lembrou e colocou aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe a pergunta aqui embaixo. Se a gente não sabe, a gente vai procurar se informar e a gente vai fazer o possível para responder. Sim, a gente vai procurar ajudar você. Se você tem alguma dúvida, a gente tem alguma experiência que pode compartilhar com você. Então é isso aí, dê um like no vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de informação. Isso aí, então, vamos ficando por aqui hoje. Um grande abraço, até mais. Então vamos fazer o aquecimento.